Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6,33. Seja bem-vindo, você e sua família, ao Palavra Viva. Olá, sejam bem-vindos ao Palavra Viva. Hoje nós temos a presença de um casal, né, aqui conosco para compartilhar um pouco das suas experiências conosco. São experiências de fé e sejam bem-vindos, irmão Cosme, irmã Aline. São irmãos missionários aqui na região de Serrinha. Servem a Deus ali na congregação, na Batista Monte Oreb. São pais de Samuel. 23 anos de casado, que glória eu soube. Glória a Deus. E eu tenho certeza que esse nosso encontro aqui hoje vai inspirar muitas famílias, vai inspirar muitas pessoas, porque o testemunho dos irmãos são testemunhos de resgate, de profundas experiências com o mundo espiritual, né? E de hoje, de vivenciar o evangelismo de Jesus Cristo. Verdade. Sejam bem-vindos. Obrigada. É um prazer estar aqui. Um prazer estar aqui, né? Para a gente falar um pouco da nossa vida, né? O que Deus tem feito nas nossas vidas. Né? A ideia do Palavra Viva, para quem está assistindo pela primeira vez, é exatamente isso. É uma plataforma, né, para proclamar Jesus Cristo e sua palavra, independentemente de religião, através de pessoas como nós, pessoas simples, que se esforçam no dia a dia para viver a palavra, com erros, com acertos, mas sempre tendo como mira, tendo como alvo o nosso Jesus Cristo. Para começar, então, conta pra gente como que os irmãos primeiramente se conheceram. Nós fomos apresentados, né, por um primo meu. Ele era recém-convertido e nos conhecemos, foi algo bem simples, não teve nada demais, mas aí, né, o Senhor foi aperfeiçoando, porque a princípio a gente não gosta, né? Mas depois a gente vai descobrindo um propósito de Deus na relação, né? E aí o amor vai crescendo e aí a gente começa a descobrir também um ministério. Porque o casamento não é só o amor, né? O casamento não é só carne, né? Casamento também é um ministério. Eu acredito que seja um ministério, algo que Deus coloca para um compartilhar com o outro e crescer junto. Tanto sim que tudo que a gente faz é em comum. Um concorda com o outro, um ajuda o outro, né? Porque temos o dom parecido, talento parecido e concordamos em muita coisa, graças a Deus. É isso mesmo, Cosme? Isso é positivo. É união de propósito, né? E como foi, quando ela falou que você era recém-convertido, compartilha com a gente um pouco como foi o seu processo de conhecer Jesus, conhecer a nossa irmã. Eu já sei como foi, mas como foi o seu processo de conhecer Jesus? O meu processo é um pouco assim, como o pastor falou, né? É um pouco estranho, porque ninguém nunca chegou para mim evangelizar, falar da palavra, né? De Deus. Eu, por acaso, eu ia passando em frente a uma igreja, que é a igreja Nova Aliança, né? Que era 15 de novembro na época, né, Jamília? Que é a Nova Aliança, né? Uhum. E aí eu e meu colega passando de frente, Deus tocou no coração assim, entre aí, direto. Foi assim, direto. Aí a gente entrou, sentamos sem conhecer ninguém, né? E ouvimos a palavra, fomos bem acolhidos ali, realmente, né? E a gente sentou, ouviu a palavra, o pessoal veio, abraçou a gente, convidou de novo. Aí fomos de novo no próximo domingo, ouvimos de novo. Foi um processo assim de algumas semanas ou meses, né? E aí acabou que aí me converti, né? Aí nesse processo aí, eu já recém-converti, já conheci a Aline, né? E disso aí para cá, a gente foi se aprimorando, né? Nos conhecemos, casamos, né?
E estamos aí até hoje, graças a Deus, fazendo a obra de Deus. Somos missionários, sou diácono, né? Lá na igreja. E estamos fazendo a obra, né? E... Você disse que ninguém te evangelizou. Isso. Mas a sua família já tinha tido alguma orientação religiosa? Você já tinha ouvido falar de Jesus, de Deus, de Bíblia? Conta um pouco para mim. Porque, de fato, né, Jamile, é bem raro alguém ser tocado e entrar sozinho em uma igreja. Ou entra porque tá num desespero, né? É a última chamada. Mas, assim, espontaneamente, é bem raro. É isso. É porque eu cresci num lar de umbanda, né? Um lar que só fazia coisa ruim, na verdade, né? De macumbaria, feitiçaria. Eu cresci nesse ambiente, Caruru, de 7 meninos, né? E eu nunca ouvi falar de Deus, né? É uma pessoa chegar até assim, porque na minha concepção, as pessoas... Os evangélicos têm medo de se aproximar de uma pessoa assim que é um bandista, é candomblezeiro, né? É um pouco difícil a pessoa chegar até essas pessoas. Então, acho que até por isso eu não tive acesso, né, a isso. E você praticava, você exercitava essa fé? Sim, sim. A gente dava Caruru, 7 meninos, a gente só fazia comigo e meu irmão, uma roda de 7 meninos, né? Tinha os rituais lá, né? De incorporação de entidades. Tinha um irmão mesmo meu que já faleceu, que ele incorporava um caboclo lá, né? Eu até esqueci agora. Ele usava um chapéu boiadeiro, chorava igual menino. Aí queria doce, queria... E se não segurasse ele disparava correndo. Tinha que segurar, amarrar ele, né? É importante falar um pouco sobre isso. Primeiro que nós respeitamos, né? Quem somos nós para não respeitar ou dizer que as pessoas têm que seguir um caminho? Não, a gente fala de Jesus e quem quiser que segue, né? Jesus mesmo falou sobre isso, né? As pessoas têm o livre-arbítrio, né? Mas é importante o irmão trazer esses detalhes, até porque algumas pessoas acham que não existe mundo espiritual. Sim. Né? Acham que essas coisas não acontecem. E você vê que cativeiro, né? Um homem se deixar ser incorporado, né? E ficar numa situação até humilhante, né? De não se segurar e poder até ser atropelado, cometer um acidente, acontecer alguma coisa. E o senhor participava. Desde criança, a família já era? Isso, inclusive meu pai também, ele incorporava, né? Preto Velho. Né? Ele tem uma imagem dele lá, né? Todo sentado assim, todo preto. Ele todo preto mesmo. Aí o nome era Preto Velho. E ele incorporava nessa entidade aí. E você, como criança, quando presenciava essas cenas, qual era a sensação? Para mim era normal, Jamile. Não tinha nunca, ninguém nunca falou de Deus pra gente, né? Que era o único Salvador que curava, que libertava, que ele era o único caminho, né? É um chacoalhão. A vida, né? Então, para mim aquilo era normal. Eu cresci naquele ambiente normal. Eu acho que até Deus teve misericórdia, que eu acho que por as pessoas ter medo, Deus acho que tocou em mim. Ele guardou. Me guardou e foi direto a mim mesmo, sem ninguém. Né? E me tocou que eu passasse em frente àquela igreja, entrasse, sentasse, ouvisse a palavra dele, né? Para hoje eu estar aqui falando, testemunhando, né? Meu pai, ele também, eu acho que ele cresceu nesse ambiente também. Já vem de longas datas, né? Eu não culpo ele também, porque já cresceu nesse ambiente. Porque ele aprendeu, né? E graças a Deus, antes dele morrer, eu tive a oportunidade de pregar para ele. Até hoje eu prego para meus irmãos, falo da palavra. Ele, antes de morrer, um dia antes, ele me ligou para eu comprar um remédio. Eu fui trabalhar e falei para meu pai. Aí ele já estava me falando, né? Você já estava pressentindo que ia morrer. Aí eu falei a ele que não importava o que ele tinha feito antes. O que ele
cometeu antes de mal, que fez mal a alguém, que Deus olha o presente agora. Só bastava ele se arrepender e se entregar a Jesus, né? Eu sei, meu filho, eu sei disso, eu creio. Então, como eu sempre falo, tem muita gente que fala assim, aquela pessoa não tem salvação, né? Aquela pessoa não tem salvação, porque a gente não pode pensar assim, porque e o ladrão na cruz, aqueles 2 ladrões na cruz, que no momento ali se arrependeu, e Deus falou o quê? Hoje mesmo estará no paraíso comigo. Então, eu acho que Deus me deu aquela oportunidade naquele momento de eu falar com ele, né? Que Jesus perdoava, que ele não importava o passado, né? E eu creio que ele ouviu aquela palavra, né? E aí, quando eu fui no outro dia, de manhã cedo, eu fui levar o remédio, ele estava dormindo. Eram umas 5 da manhã que eu saía cedo para trabalhar. E aí eu fui trabalhar. Aí quando cheguei no trabalho, aí só recebi a notícia que ele tinha morrido. Mas eu tive a oportunidade de pregar para ele uma noite anterior, né? De falar da palavra. Por isso que eu creio que ele ouviu a palavra, que ali eu acho que... E a gente vai se surpreender com muita gente, viu? Porque muita gente não fala daquela pessoa ali, não vai se salvar porque é homossexual, é candomblezeira. Não, a gente tem que estar sempre pregando a palavra, porque uma hora, né, no último momento, a pessoa pode se arrepender e aceitar Jesus e estar lá na glória, né, com Deus. É um ponto extremamente importante esse que o senhor tocou, até porque o senhor começou falando assim, eu acho que os evangélicos têm medo de pregar para as pessoas que professam candomblé. A gente está aqui falando sobre Deus, a gente está falando sobre Jesus Cristo, sobre graça, sobre amor. E nós não devemos ter medo de falar sobre isso. Todos carecemos de conhecer a graça de Jesus. Às vezes é só uma palavra que a pessoa precisa. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quantas pessoas que não tiveram oportunidade? Algumas práticas, como o senhor diz, podem ser ruins, podem, enfim, invocar o maligno, etc e tal. Enfim, mas a pessoa nunca ouviu, às vezes, falar do nosso Jesus. Aline, como foi para você conhecê-lo, sabendo, digamos assim, desse histórico dele? Você também ficou com medo? Você já era crente há mais tempo? Como que era? Eu nasci no Evangelho. Olha só. É diferente, né? É. E, assim, eu creio que se minha mãe fosse viva, ela teria, né? Ela não ia querer que a filha dela namorasse alguém deste meio. Porque antigamente a maneira de pensar, né, era diferente. Nossos pais não pensavam como a gente. Mas comigo não, foi super natural, porque ele era recém-convertido. E tanto sim que eu amo esse ministério de evangelismo, porque ele vai no improvável. Ele alcança o improvável. Quando a gente sai para evangelizar, a gente não escolhe quem a gente vai encontrar. Quando a gente está ali na praça Luiz Nogueira, porque a gente serve sopa lá, né? Toda segunda, não sei se você sabe, toda segunda, às 18 horas, estamos ali servindo sopa gratuitamente à igreja, estamos ali pregando, estamos orando, e pessoas muitas vezes se manifesta demônios ali, nós oramos por cura e pregamos o evangelho ali. Então não há uma escolha de quem a gente vai falar de Cristo, para quem a gente vai falar, quem é melhor do que quem, né? A gente foi alcançado por essa graça. E nós éramos miseráveis pecadores. E é um privilégio a gente servir a Deus, ser alcançado por Ele. Eu estava analisando hoje, meu Deus, é tão grande saber que Jesus morreu por mim, por nós, e que vai nos levar para o céu, para uma glória eterna com Ele. É tão grande isso. Então, como não falar para outras pessoas, né? Compartilhar isso com outras pessoas. Eu sou chorona, né? Por que não compartilhar isso com outras pessoas? Como ver pessoas indo para o inferno e você não fazer nada? E ontem eu estava falando no curso, eu faço um curso de teologia, eu estava falando com o professor exatamente sobre isso.
Eu prefiro morrer nova, jovem, do que ficar uma crente que não faz nada para Deus, não faz nada. Aqueles crentes que pegam a Bíblia e vai na igreja domingo. Salvo, sentado e satisfeito. Meu Deus, eu não quero essa vida para mim. Eu quero mesmo trabalhar, eu quero me gastar, eu quero estar na obra. E também, a gente teve uma vida bem complicada, meio difícil, né? Nossa infância. Aí esse trabalho trouxe para mim uma realização, porque o evangelismo não é só dar um folheto e falar de Cristo, né? No evangelismo, a gente dá roupa. Eu vivi isso. Eu vivi precisar de roupa, entendeu? Precisar de roupa usada. Eu vivi precisar de uma cesta básica. Um pouquinho de experiência de cada coisa, sabe? Eu vivi precisar de uma ajuda. Porque meu pai bebia muito, tinha tempo que estava bem, no emprego bom. Daqui a pouco perdia aquele emprego bom, entendeu? E a gente vive altos e baixos. Quando a gente sai para entregar um brinquedo, eu vivi isso. Eu me lembro hoje, prefeitura, levar um brinquedo, uma boneca nos bairros. Eu receber aquela boneca, dar aquele nomezinho à boneca. Eu me lembro até hoje da boneca, do nome da boneca. E a gente faz isso com todo amor por isso, porque a gente viveu isso. Aí hoje... a gente faz o culto de Natal e dá um panetone, parece algo tão sem sentido. Mas eu fico imaginando como é uma família chegar no supermercado e não poder levar um panetone, porque é o dinheiro do óleo, é o dinheiro do café, é o dinheiro que vai tirar da boca de alguém. Como é que ela vai comprar um panetone? E às vezes eu não gosto, eu não como porque eu não gosto, mas tem gente que sonha em... Tem gente que tem vontade, meu filho ama, mas não tem o dinheiro. Não é? Sabe o que é você desejar, querer sentar na mesa com o filho, querer e não ter? E pensar, foi aquela igreja que me deu, foi aqueles irmãos que me deram, sabe? Gente, eu quero fazer uma pausa aqui, assim, e falar algo para vocês que estão nos assistindo. É impressionante estar sentado do lado dessa mulher e sentir... essa emoção, essa presença de Deus tão forte, de se importar, porque Jesus é o que se importa. Jesus é aquele que fala para você andar mais uma légua. Jesus é aquele que não esquece das promessas que ele fez. E é muito bonito, viu, Aline? Nós somos privilegiadas e quem está nos acompanhando, eu peço que essa pessoa, eu oro a Deus para que você possa sentir o que nós estamos sentindo aqui. Amém. Que é sentir a dor do outro, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E interessante, Letícia, como Deus foi forjando a história, né? Deus permitiu você viver tudo isso, porque sabia que hoje ia estar lhe usando no evangelismo, porque hoje você sabe a dor de quem quer um presente, um brinquedo e não tem. E não tem. Hoje você sabe o que é a dor de querer comprar um panetone e não poder. E hoje, é interessante, como eu falei, Unipropósitos traz Cosme, que era de uma Umbanda, que vivia num contexto, né, onde presenciava seu pai, né, recebendo entidades, e hoje usa você para repreender, expulsar essas entidades. Olha como Deus é lindo. Ele une propósitos. É lindo como trabalhar. Eu comecei, né? A gente começa um namoro, um relacionamento, a gente não entende a dimensão daquilo que Deus quer naquele relacionamento. É grande, porque Deus une propósitos. Né? As pessoas querem achar que é só o físico, né? Isso, aquele amor à primeira vista, e é só a boniteza, atração, a beleza, a atração física. Mas nós cristãos, nós não entendemos assim. Por isso que é preciso orar. Orar para conhecer alguém. Orar para ver se é vontade de Deus, porque Deus une propósito, né? Para ele trabalhar essa família. E nosso filho, que já está grande, está em todos os eventos, todos os evangelismos e se envolve, se veste todos de Hulk, a atração é o Hulk dos evangelismos, e pega as crianças, abraça, beija, é aquele amor e assim, uma família que Deus, graças a Deus, né? A gente não se orgulha,
porque é obra de Deus, né? Mas estamos nesse caminho aí para fazer a vontade do Pai mesmo, porque a gente não tem como pagar o que ele fez, não tem como pagar. Cosme, e fala pra gente um pouco, assim, nessa jornada de evangelismo, nessa jornada missionária de vocês, o que você vê como um desafio hoje dentro da missão evangelística? É uma coisa, assim, que eu gosto muito também a Aline até fala assim, às vezes ela pega algum desafio, um dia desse, foi o quê, Aline? Que você... Aí eu aceitei, você estava orando que não. É tanta coisa para lembrar, tanta coisa. E aí, quando ela veio, aí ela orou a Deus, aí falou, se Cosme... ela orou, se Cosme aceitar, Senhor, eu vou aceitar, porque... Aí, é a confirmação. Aí, na hora que ela veio para mim, eu disse, não, se for a obra de Deus, aí eu Não foi o Subaé, não? Foi o Subaé. Foi o Subaé. Se for a obra de Deus, eu estou aí para fazer a obra de Deus, evangelizar, pregar a palavra, né? Graças a Deus, o Senhor tem nos dado muita experiência. A gente já tomou conta de congregação também lá no Saco do Correio, uns 3 anos, foi ali. Por aí. Tivemos muitas experiências boas, né? Muitas batalhas, né? Para tá lá, prestar aquele culto. A gente ia em outros povoados buscar os irmãos. Eu tinha uma Kombi, né? Que a gente ia buscar os irmãos nas comunidades e levava para o culto, depois levava de volta. Carro quebrava na estrada, dava problema, a gente ia, fazia evangelismo lá. Mas eu peguei uma palavra de um pastor uma vez, lá em Santa Luz, que eu fui transferido para lá, para a empresa, e a gente frequentou lá uma igreja, né? Aí o pastor falou assim, eu sempre carrego, irmãos, quando você trabalha na obra de Deus, você se dispõe, você está pregando a palavra, Deus está trabalhando por você, pela sua vida, pelo seu casamento, pelo seu filho, pelo seu trabalho, está lhe dando livramento. E eu preguei essa palavra e eu topo tudo. Se for para a obra de Deus, eu topo tudo, a Aline sabe, né? Então, Deus está cuidando da gente. Se a gente está fazendo a obra dele, ele está cuidando da gente em cada detalhe, né? Não tem nada que a gente possa fazer que será maior do que o que Deus já fez e já ainda vai fazer por nós. E como é ser esposo de Aline, que tem atividade a semana toda? E aí? Como é isso? Como é que você administra isso? Eu saio a semana toda, praticamente. É por isso que eu não acho ruim, porque ela sai para a obra. Ela sai para a obra, fazer a obra de Deus. Aí ela sabe disso. Se for para a obra, eu não tenho... Né? Não se incomoda, não. Até que não. Ele só fala, vai sair de novo? E é muito engraçado porque antes de começar, né, Jamília, eu falei assim, olha, eu gostei muito dessa leveza de vocês. Eles já entraram, subiram aqui, sorrindo, alegres. Aí eu falei assim, eu quero que vocês inspirem, né, os casais que nos assistem, que muitas vezes estão ali num relacionamento morno, um meio, assim, desesperançado com o outro, decepcionado, enfim, chateado com as frustrações da vida. Eu quero que vocês inspirem. E eles sorriram pra gente falar assim, irmã, a gente é assim, mas nem sempre é assim. Mas tem que manter o sorriso, né? Tem uns altos e como nós somos seres humanos, né? Tem uns lá porque a experiência de 23 anos tem que lhe ensinar alguma coisa, né? Então, mesmo com as dificuldades, você sabe muito bem lidar. Você já está acostumado com aquilo, é muito tempo. E como que vocês lidaram? Em algum momento vocês passaram? Porque, enfim, uma família como vocês, assim, que se desprenderam e que é um exemplo lindo, porque é muito fácil de pegar a Bíblia, levantar de manhã, quem tem um carro, pegar seu carro e ir para a igreja, sentar, louvar, erguer as mãos e depois ir embora. Mas isso, quem chega primeiro na igreja e acende a luz,
o último a sair que tranca o portão, poucas pessoas pensam ou oram por essas pessoas. O que disponibiliza o seu carro para ir buscar as pessoas lá no centro de recuperação, o que vai buscar o irmão que não tem carro. Sim. Ora pedindo a Deus um carro, aí quando tem um carro não disponibiliza para abençoar alguém. E isso é muito bonito, irmãos, e que possa inspirar quem nos assiste a fazer um pouquinho, né? Uma carona para um, abençoar o outro com um transporte, porque a quem Deus deu é porque nós já somos mais abençoados. Verdade. O último evangelismo que ela organizou, agora do Dia das Crianças, eu até dei risada com ela, porque ela é Maria Pix, né? Eu brinco com ela que ela é a Maria Pix. Fica pedindo Pix, irmãos, o Pix para comprar os doces para as crianças, o Pix para comprar os brinquedos dos meninos. E aí, quando foi no dia do evangelismo, aquela comunidade lotada lá, o pessoal foi massa do bairro. Muita criança, muito adulto. E aí ela distribuiu o brinquedo, ela distribuiu doce, ela distribuiu lanche para todo mundo que estava servindo e ainda para a comunidade. Eu falei, rapaz, dá certo seus Pix. Você, ainda brinquei com ela, você pede Pix, mas no final dá conta de tudo. Então, e assim, às vezes sobra alguma coisinha, eu comunico o pastor, o tesoureiro, sobrou X, viu? Já fica para o próximo. E ainda sobra, Jamile, que a gente ainda depois ainda vai em outras comunidades terminar de doar. Eu tô falando essa questão do Pix, porque assim, às vezes as pessoas falam assim, a igreja tá pedindo dinheiro para isso, para aquilo, mas é para obra. A igreja é sustentada com dízimos e ofertas, né? Então, assim, como a gente vai comprar? A gente sabe que a gente não compra nada se não for com dinheiro. Né? A gente não vai chegar no supermercado, orar e a moça do caixa liberar as compras, nem a loja de brinquedo. Então, é necessário, né? Missões a gente faz indo, orando e contribuindo. É preciso. Né? Então eu elogiei ela, por isso eu brinquei com ela. Eu falei, rapaz, você pede Pix, mas no final dá certo. Porque a gente vê as crianças satisfeitas, lanche para todo mundo, brinquedo. E ainda quem estava servindo, todo mundo foi assistindo ali. Muita água. Engraçado muito que ela lanche, se preocupa com tudo. Todos os detalhes. É água, é picolé no calor, tá todo mundo chupando picolé, tudo. E até um convite, né? As pessoas que não creem que a igreja tem um papel ou uma função social e de evangelismo para a salvação, sobretudo, participe. Procure se informar, fala, olha, eu quero ir, que dia vai ser o próximo? Conheça. Se sente ainda assim constrangido ou ainda inseguro para ofertar, para participar mais ativamente, tenha a experiência de ser instrumento de bênção. E não só doe, né? Mas participe. A gente sente, né, um pouco de falta assim, de alguns que ainda acham que eu vou dar um Pix, vou fazer um Pix. Mas aí, na hora, já tem gente fazendo lá, já tem gente lá na obra. Então, eu não preciso ir. Que as pessoas participem. Porque, assim, eu dou um brinquedo, ali é muito bom. Mas a minha presença para pegar uma criança, para conversar com um idoso, né? Para fazer uma oração por alguém. É importante a presença também. Não é só a doação, né? Não é só o dinheiro. Quem faz só o Pix não vive essa experiência. Não sabe. Não sabe não como recebe a alegria da criança, não percebe a alegria da criança receber um brinquedo. Deixa de viver a própria palavra, né? Que Sim. fala lá em Atos, né? Que era o compartilhar, era a comunhão. Era a comunhão da oração e do partir do pão. Perde esse momento de comunhão. Perde exatamente a oportunidade, né? Da alegria, de um testemunho. E a senhora falou desse desafio, né? Existe até as pessoas acharem que às vezes acham que é só tarefa de alguns da igreja, do missionário, do diácono, né? Quais outros desafios no evangelismo, nessa obra missionária de vocês? O que vocês veem que hoje nós cristãos que estamos assistindo, que estamos nos bancos das igrejas, como nós podemos ajudar e cooperar? Como nós podemos ser cooperadores das obras de missão e evangelismo? Particularmente, o meu pastor me dá todo apoio e suporte. A minha igreja também, sabe? Mas eu gostaria que pessoas participassem mais. O meu único desafio é esse. Porque tem e sobra, né? Recurso. Mas só que a gente não precisa só do dinheiro e do recurso.
eu preciso de massa, de pessoas Mão de obra. para participar, mão de obra, porque a igreja é muito grande. Mas na hora que você precisa mesmo, é aquelas mesmas pessoas sempre. Então, um irmão que é novo convertido, está aprendendo a palavra, ele mais do que nunca, ele precisa participar para que ele possa aprender. Depois, futuramente, eu vou sair desse ministério, eu vou ser um apoio, mas quem vai assumir o meu lugar? Então, tem que ter pessoas para fazer a obra também. Eu sinto essa dificuldade. Só essa dificuldade. E para O você, restante- Cosme? Desculpa, quer acrescentar? Não. E para você, Cosme, para ela esse ponto que hoje ela menciona para que nós, irmãos, possamos ser cooperadores de obras de missão e evangelismo. Na sua opinião, qual seria a sua visão? É mais a mão de obra mesmo. Mais do que o que recurso. eu Isso é impressionante, né, Jamile? É porque é Mais do fácil, que Letícia, recurso. fazer o Pix. É isso. É difícil ir lá, é difícil ir orar por uma pessoa, é difícil ir expulsar Fazer o uma demônio. visita. É Na pôr a obra. mão no enfermo que está precisando de uma oração. Isso é muito difícil. É levar uma palavra de esperança a quem está desanimado. Então, assim, dinheiro não paga Porque, isso, dinheiro não faz isso. infelizmente, a igreja bate muito nessa tecla. Todos os pregadores eu vejo bater nessa tecla, porque não é só ir ao culto domingo. Uhum. Ser cristão não para aí, não é só isso. A gente tem que fazer a obra, porque Jesus disse assim, ó, vão, ide, pregai o evangelho, batizai, né? Batizem, né? Expulsem Ensinem, demônios. né? E eu estarei convosco, né? Na comissão, na grande comissão. Então, não foi só para os discípulos aquilo. Nós somos os discípulos. Então, hoje, para eu não ir, eu prefiro dar uma oferta. Eu prefiro dar um dinheiro. Então, é muito mais fácil. Enquanto eu estou em casa, cuidando dos meus afazeres, e no outro domingo eu vou lá novamente, entende? E a gente tem essa dificuldade. Eu acredito que todas as igrejas têm essa dificuldade. A igreja está cheia, mas na hora do vamos ver, na hora de arregaçar as mangas, é aquele grupo, as mesmas pessoas, você vê as mesmas pessoas trabalhando. A dificuldade é essa. Dessas experiências de evangelismo que você já organizou, qual foi o que mais lhe marcou? Qual que mais lhe impactou, assim? Meu Deus. Essa me impactou bastante, dos 13. Foi forte. Foi forte. A irmã Emília, Maria Emília, ela disse que naquele clamor que fizemos ali, você estava, né? Levantamos as mãos sobre todo o bairro e profetizamos ali libertação, salvação. Ela disse que via como espíritos, como sombras saindo de cima das casas. E aquilo para mim foi tremendo demais, porque a oração foi nesse sentido, que demônios saíssem para que Jesus entrasse, Jesus chegasse. E toda a oração, antes de ser feito o evangelismo, era em prol de almas, né? Pessoas se converterem, que houvesse libertação. Aí uma pessoa me falou, Aline, uma vez uma igreja foi lá, tinha tudo, tinha roupa, tinha brinquedos, tinha tudo para doar, mas não apareceu ninguém no mesmo bairro. Eu confesso que eu fiquei preocupada. Meu Deus, é uma estrutura tão grande, é gasto e mais gasto. Será que não vai ter ninguém? Eu comecei a orar nesse sentido, Senhor. Eu quero do nenenzinho, do menorzinho lá, até o mais velhinho de todos. E aí eu pude contemplar o nenenzinho assim, ó. Quando eu vi uma senhora bem idosa, foi a que eu mais fiquei. Abracei, fiquei perto, dei um lanchezinho na mão dela, porque era a resposta da oração. Então, esse entre muitos, esse daí foi o que mais me impactou, porque eu vi resposta de oração. Inclusive, eu estava lá no fundo do quintal só,
E aí Deus me falou para eu repreender e profetizar que ia ter gente, que ia dar certo. E aí saiu um demônio assim se arrastando pelo quintal, pelo chão assim, e foi embora porque tinha uma coisa ruim nesse sentido, né? E aí eu creio que os demônios ali, a opressão naquele povo, naquele bairro começou. Eu não vou dizer que está limpo, que todo mundo está liberto, mas o processo já começou ali naquele evangelismo. Amém. Foi um dos evangelhos que deu mais Mais gente, foi esse, né? E Mais gente. como falaram com ela que fizeram isso tudo, doação de roupa, brinquedo, não deu ninguém lá. Esse daí foi o que deu mais gente. Esse brotou criança, que eu não sei de Foi onde de saiu todo tanta lugar, criança. gente de todo lugar. Aí, da criancinha, como a Aline falou, ao idoso. Como uma resposta de oração. Resposta de oração. Isso mostra, né, que a obra, quando a gente está falando sobre palavra, quando a gente está falando sobre missão ou sobre evangelismo, tem que andar junto com a oração, né? Com certeza. Trabalhar, andar acreditando que existe um mundo espiritual é não poder ignorar que nós temos responsabilidades nesse mundo espiritual. A senhora vê, eles foram, quem está aí nos acompanhando, foram para uma obra de caridade, vamos dizer assim, né? Levar a bênção, levar o alimento, levar o brinquedo, levar a providência. Mas, como outras igrejas já foram em outros momentos, mas se não vier junto ali uma preparação espiritual, Sim. né, de oração, isso chama atenção, porque nós temos que estar atento, né? Todo o tempo temos que estar atento, porque tudo que vamos fazer aqui na Terra, a gente tem que fazer antes na oração. E nós fomos nesse bairro antes e fizemos um Consagrar clamor, não lá foi? o lugar. Consagramos o lugar, fizemos uma corrente de oração, o pastor, alguns irmãos, e nós oramos e clamamos, entregando aquele lugar a Deus antes, preparando o território espiritual, e depois nós fomos. E mais bonito é que as pessoas de lá pediram mais trabalho, mais culto, não esqueçam de nós somos carentes, não tem igreja. Aqui, eu sei que tem igreja lá, mas naquele local ali, eles não têm, como é um pouco mais, né? O bairro é um pouco complicado, mais difícil, talvez eles não queiram ir em outro local para cultuar, eu não sei como é a geografia ali em termos de culto, de trabalho. Mas eles ficavam pedindo para a gente fazer mais trabalhos, aí não foi uma pessoa só, não. E por isso nós vamos no Natal fazer. E esse do Natal, todo ano a gente faz o culto, leva a palavra, faz um culto lindo de Natal e dá um panetone. Esse ano Deus me falou que não seja só um panetone, Aline. Manda que faça uma cartinha dizendo o significado do Natal. As pessoas têm que saber que não é só comer um panetone, não é Papai Noel, não é presentes e não é gastar nas lojas. O Natal não é só isso. Então, na cartinha, peça para escrever o significado do Natal e que esse Jesus do Natal abençoe as famílias de salvação, libertação. Você desejar tudo de melhor para aquela família. Endereçar como se fosse a sua família para uma outra família. E você assinar da família X, família Silva, para uma outra família. Né? E aí eu creio que isso vai impactar muita gente, porque não é só um panetone. A palavra de Deus vai estar ali naquela cartinha. Né? Então, você que nos acompanha aí, que quiser ser instrumento de bênção, a gente vai deixar aqui o Instagram da nossa irmã Aline. Manda um direct, manda uma mensagem. Manda um pix. Manda um pix. Se você não quiser mandar um pix, se você não quiser mandar um pix, veja o que ela precisa e mande o que ela precisa. E mais do que isso, como ela disse, né? Se disponha a estar lá neste dia, né? E ver com seus próprios olhos, né? A manifestação do amor e da graça de Jesus.
A gente já está caminhando para o nosso final. Foi Foi rápido. Foi um papo rápido, muito intenso, mas inspirador, viu, Aline? Amém. E eu queria que vocês ambos inspirassem os nossos irmãos, que são tantos, né? As igrejas estão cheias, mas a obra, né? O arado ali, são poucos com a mão no arado. Eu gostaria que vocês inspirassem eles com essa alegria que a gente consegue ver no brilho dos olhos de vocês, para que eles também tenham essa alegria e essa satisfação de saber que estão orando, mas que estão também compartilhando o pão. É assim, que o Senhor, né, que já começou a obra na vida de cada um, ele complete nesse sentido. Ele complete trabalhando, fazendo com que as pessoas entendam a responsabilidade de ser cristão. Porque hoje dizer, sou crente, parece que é uma coisa tão bonita, sou crente, né? Mas existe um compromisso em ser crente. Existe um compromisso em servir a Deus, né? E eu gosto desse versículo que eu te falei, né, que de tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Porque como é que a gente pode pagar uma graça? E eu acho assim, um coração agradecido, um coração grato a Deus, ele não consegue murmurar, andar triste, andar reclamando, andar cabisbaixo, andar abatido e andar sem vontade de viver, sem vontade de fazer a obra do Senhor. Como? Se eu sou meu Deus, eu sou um milagre de Deus, nós somos milagres, nós todos aqui somos milagres. Então, por que não passar, né, um pouco dessa graça, desse amor para o próximo, né? Eu acho que é isso, é o despertamento que o Espírito de Deus, essa noite, comece a despertar Amém. vidas Em para a nome de obra. Jesus. E você, Cosme? Como eu passei para a irmã, né? O Mateus 6,33, né? Buscar o Senhor em primeiro lugar. Que a gente possa estar buscando ao Senhor, né? Que às vezes as pessoas buscam outras coisas antes do Senhor. Está fazendo ao contrário, né? E eu tenho essa experiência de buscar primeiro ao Senhor. E as coisas, às vezes eu estou precisando de alguma coisa e vem assim, né? Por quê? Porque a gente está na palavra, buscando ao Senhor primeiro. E as demais coisas, como diz a palavra, vos serão acrescentadas, né? Então, que fique isso aí para todo mundo, que não desista, né? Dos caminhos do Senhor, né? Aos nossos olhos, às vezes as coisas parecem demorar, mas para Deus é um piscar de olhos, né? Que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, né? Na presença dele. Amém. Bom, e com essas histórias inspiradoras e com um testemunho vivo do amor de Jesus Cristo nos dias de hoje, nas orações, no partir do pão, no serviço ao Senhor, servir ao Senhor, é que nós nos despedimos orando e te convidando para se juntar a esse time grandioso que está aí com a mão no arado. Vem você também, vem fazer parte Amém. daqueles que fazem a missão, que fazem o nome do Senhor Jesus ser conhecido, que levam o pão, que partilham a oração. Que você tenha uma ótima semana. Levante-se, vem com a gente. Deus te abençoe. Amém.